Thaís Bilenque para falar sobre os bastidores da nomeação do Lewandowski, como é que vai ficar a bancada do Lula lá no Supremo Tribunal Federal também. Thales, sem mais delongas, qual o acordo de Haddad com o Congresso para que a desoneração não estoure as contas públicas no ano que vem? Toledo, olha, não foi um tiro na água a reunião entre o Fernando Haddad e o Rodrigo Pacheco nessa segunda-feira à noite. Eles avançaram, mas não chegaram a um acordo no conteúdo da proposta sobre desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia. Vale lembrar, o Congresso havia aprovado no ano passado a prorrogação dessa desoneração até 2027. Mas o presidente Lula vetou o texto integralmente e editou uma medida provisória determinando a desoneração gradual. Isso desagradou muito o Centrão, com apoio de Pacheco e do presidente da Câmara, o Arthur Lira, conhecido Arthur Lira. Os parlamentares ameaçam agora derrubar a MP e o veto de Lula, restabelecendo a desoneração e abrindo uma verdadeira rebelião contra o governo. Pacheco, que, como presidente do Senado, acumula a presidência do Congresso, reuniu os líderes partidários para discutir o assunto. Ouviu da maioria que ele deve devolver a MP ao Planalto, derrubando sua validade sem sequer analisar o texto. Mas o presidente do Congresso resolveu negociar com Haddad uma solução. Daí a reunião de ontem. Haddad argumentou que, se a desoneração for prorrogada da forma como o Congresso aprovou, haverá um rombo que não está previsto no texto do orçamento desse ano, de pelo menos 16 bilhões de reais. Disse que está disposto a manter alguma prorrogação da desoneração, mas será preciso buscar fontes alternativas para cobrir esse déficit. Qual a solução que está se costurando? A ideia é submeter a MP do governo a voto no Congresso, derrubando vários de seus artigos, mas mantendo alguns pontos a serem negociados e que dependam da anualidade ou da noventena, que chama. É o seguinte, mudança... Peraí, agora você vai explicar esse palavrão que você me trouxe, que não está no meu vocabulário. É, Noventena é demais. mudanças de impostos, Toledo, precisam ser editadas com antecedência. Algumas com 90 dias. Antecedência de 90 dias. Noventena. Outras no ano anterior à cobrança. Daí, a MP ter sido editada no último dia do ano. Será negociado, então, um projeto de lei com fontes alternativas de recursos para bancar a desoneração. Essas fontes alternativas, quais serão? Vai depender da negociação. Uma das ideias é taxar a importação de produtos hoje não tributados, aqueles abaixo de $50. E o Sei. Ministério... o Aqueles que Ministério já deram confusão no ano passado Exato, com a deu uma Janja confusão lá. grande. Agora a ideia é vamos taxar. Mas mesmo assim não vai dar. E o Ministério da Fazenda ficou de apresentar mais propostas para ver se cobre o rombo todo. Antes Tá. disso, no entanto, o Haddad terá que conversar com o presidente da Câmara. Na reunião de ontem, o ministro e o Pacheco concordaram que nada andará se não tiver o apoio do Arthur Lira. É possível até que Haddad e Lira se reúnam hoje mesmo. O ministro ficou de acertar com o deputado. Lira, como a gente sabe, é um osso mais duro de roer do que o Pacheco. O Pacheco está até negociando com o governo, ver se tem o apoio do governo para ser candidato ao governador de Minas Gerais, etc. e tal. O Lira não. O Lira tem um exército maior. Os 200 e tantos deputados do Centrão, ou do Arenão, como você gosta de falar. E, por isso, costuma cobrar um preço mais alto para ceder aos desejos do governo. Resultado da história toda: a conta não vai ser barata. A gente ainda não sabe quanto vai custar, mas sabe que vai custar caro, né? É que Ó, nem entrar em restaurante chique, né, Thales? A gente não sabe quanto que vai ser a facada, mas que ela virá é inevitável. ainda mais se estiver no caixa o Arthur Lira. Aí, meu irmão, É um não dá. maître.
É o maître desse banquete aí. Só para a gente recapitular que essa história da desoneração, ela é tanto palavrão, desoneração, como é que é? Noventena. A Noventena. gente precisa cortar aí um dobrado para as pessoas entenderem. Essa história começa no governo Dilma, não é isso, Thales? Isso. Foi durante o governo Dilma que o governo achou que era uma boa ideia deixar de cobrar algumas taxas e impostos Foi o sobre a folha de Levi, o ministro, não pagamentos. foi? Eu não lembro exatamente quem era, mas seja quem for, não é de saudosa memória, né? Porque É, deixou um ônus que não, porque não provou, porque o discurso todo é que essa desoneração iria ajudar a economia a criar mais postos de trabalho. Afinal de exato. contas, ficaria teoricamente mais barato para contratar a mão de obra. Mas É. não foi isso que aconteceu, né? Os Eu estudos estou achando mostram que é o que, Levi porque é uma proposta bem liberal essa, né? Bem da cartilha liberal, né? Vamos tirar os impostos que tudo se resolve, né? enfim, não só não colou, como deixou uma herança que prejudica as contas públicas e que agora o governo estava tentando corrigir, eliminando, porque isso cria um privilégio, né? Porque tem alguns setores que contribuem e outros que não contribuem. Então, na ideia de criar um sistema tributário menos desigual, que é a ideia central da reforma tributária e que o Haddad conseguiu aprovar, Pois é a é. ideia que é acabar com privilégio para um Vai determinado na setor contramão da reforma tributária, né? E confunde a exatamente. reforma tributária. E daí, então, só que daí o Congresso aprovou essa legislação por indicação do Haddad, o Lula vetou na íntegra e o Congresso foi lá e derrubou o veto, mostrando um artigo que para derrubar veto precisa de um quórum qualificado, não é isso? É. E aí, derrubando o veto, vale como o Congresso tinha feito. Exatamente. Então, e agora o governo então lançou no final do ano passado uma medida provisória restituindo aquilo que ele tinha vetado, né? Isso. E só que o Congresso está ameaçando devolver a medida provisória sob a alegação de que essa matéria já foi apreciada, não é essa história? É até um argumento juridicamente válido, não é completamente inválido, não. Politicamente é Sim. uma sacanagem, mas juridicamente é válido. Agora, então, quer dizer, o que o Haddad está fazendo é uma política de mitigação de danos, né? Vamos tentar evitar o menor, chegar ao menor prejuízo possível, porque ele é inevitável. Já É, estamos com o pé dentro do restaurante, já sentamos na cadeira, né? Agora está chegando o menu. por trás disso tudo tem aquela discussão do déficit zero, né? O Haddad está mantendo isso dentro da discussão de que, olha, vamos manter o orçamento com déficit zero. Para isso, a gente precisa ter cobrir esse rombo que vai ser feito com a desoneração, com a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Agora, será que o Congresso quer tanto esse déficit zero? Será que se nenhum PT, por exemplo, quer tanto esse déficit zero? Não é tão O PT não seguro quer assim. nada, né? Pois é. Esse déficit. Então, não sei nem se quer o Sim, Haddad, né? Como diria não, José é. Dirceu, parem de bater no Haddad. O que a gente vê é que todo mundo é a favor do equilíbrio das contas públicas até mexer no próprio bolso, né? É, No caso, tem um lobby, não foi à toa que essa desoneração foi. O veto à desoneração foi derrubado no Congresso com apoio maciço dos votos de deputados e senadores, porque o lobby dos setores empresariais a favor dessa desoneração é muito forte. A gente está falando de quanto? 16 bilhões de reais, não é isso? isso. Então, imagina. Esse lobby são exatamente os mesmos empresários que gritam assim: tem que fazer ajuste, tem que zerar o déficit, tem que fazer ajuste, as contas. Mas não comeu, pô. Comeu não, né, Thales? Pô, Exatamente. ajuda aí, né? Então, é um pouco esse que é o drama. Agora, Thales, e você está, até onde você apurou, essa conversa com o Pacheco vai ter a mesma, digamos, receptividade do Arthur Lira que teve com o Pacheco ou não? Eu acho difícil. Acho difícil. Acho que o Lira vai criar alguma dificuldade para obter
benesses, não facilidade. Obter benesses, né? Mas ele vai criar dificuldade, eu acho, né? Sim, é uma oportunidade que ele não vai perder, né? Porque às vezes ele cria a dificuldade para vender as facilidades. Nesse caso, ele não está precisando nem criar, né? Já estão criadas, é Já estão só. criando. Agora, no final das contas, ele acaba ob- conseguindo um pouco do que quer e cede, né? O Lira, na verdade, nessa história do ajuste econômico, das medidas econômicas, ele ajudou bastante o Haddad. Verdade. Mas assim, já caminhando para a síntese, eu vou ler aqui várias manifestações dos nossos analyzers antes de te encerrar esse bloco. Só vou deixar você aí pensando, elaborando, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. O risco mais iminente, o pior cenário para o governo seria a devolução da MP, né? Seria o Congresso dizer sumariamente, falar, não, isso daqui nós já apreciamos, toma aí de volta. Esse risco, pelo que você está dizendo, da conversa com o presidente do Senado e do Haddad, está, não digo eliminado, mas está afastado por enquanto. As pessoas que eu ouvi e conversaram com eles dois dizem que na MP não será devolvida. Eu fico Tá. até acho estranho, sinceramente, Uhum. acho estranho, porque acho que seria mais fácil devolver a MP e fazer tudo por projeto de lei, desde que fosse acordado. Mas, pelo que eu ouvi, a MP não será devolvida. Tá. Agora, aqui também aí tem o problema dos prazos, né? Da É, noventena, né? Você tá... noventena, Exato. anualidade, Anualidade, exatamente. essas Tá. coisas. Entendi. Bom, enquanto você vai pensando na sua síntese em 75 caracteres, eu vou ler algumas das mensagens que já nos chegaram aqui dos nossos analyzers. O Você Danilo Sotero repete a Rogério. pergunta, por favor? A pergunta é: qual A acordo. pergunta: qual acordo de Haddad com o Congresso para a desoneração não estourar as contas do governo? Tá? Tá, Para essa pergunta, o Danilo Sotero Rogério, que é nosso colunista honorário aqui, foi o primeiro a grandíssimo. responder, dizendo o seguinte: o sonho seria cortar as emendas parlamentares e o fundo eleitoral, mas se é possível, eu não tenho ideia. Obviamente não é, né? Janine Ferreira, é hoje que vamos escutar novamente o Opa Salve Salve. Sim, a Janine fazendo menção aqui à participação da Thaís Bilenque, que tem como sua frase de efeito salve, salve. A Lani Neves, opa, programa especial hoje. A resposta é só abrir o cofre das emendas parlamentares. Está todo mundo querendo cortar as emendas do Arthur Lira lá. Viu? É. Daria, né? Daria e Claro, claro, dá e sobraria sobra. ainda uns 30 bi. É. Essa é a verdadeira oneração. É... que mais aqui? Temos a Giovana A. Encontro de milhões, mas sinceramente desconfio que essa MP será mais uma derrota do governo no Congresso. É o que o Haddad está tentando evitar, né? É. Eles vão fazer uma meia derrota. A proposta é o seguinte: bota para votar e perde um monte de artigos lá, vai ser Uhum. derrotada, aí dá um meio a meio, É né? uma derrota controlada. Vamos perder de pouco. Exato. Exatamente, né? A Canabras TV, equipe dos sonhos, muito bom. Milinha Mila, eba, Bilenca tá no UOL. Ótimo. Patrícia Martins, Thaís com vários pontos de exclamação. Suzana, boa tarde. Thaís Bilenque poderia vir com mais frequência, né? Bom, mas aí a exploração do trabalho também não é assim, não é, vai chegando, já vai. Depende da Thaís. Thaís vai nos contar o que ela vai fazer por aqui. Muitos cumprimentos aí do Elião, da Luciana Muniz, Caio Santos, Tânia Oda, vai uma lista de fãs aqui da Thaís Bilenque, Jair Júnior 1, Guilherme Nunes, Giovana Pinheiro, Rosália Duarte, Nezele Fagundes, Marcel. Olha, eu acho que agora vai Uh, estourar a audiência do Análise da Notícia, hein? Se não estourar as contas do governo, a audiência certamente, né, vai melhorar. O Maurício Luiz Zaninetti tem uma mensagem para você, Thales, dizendo o seguinte: Ixi. deixa o cabelo comprido. Ah,
Um dia eu mostro a foto. Então tá bom. Ele está perguntando: esse programa é terça e quais dias e horários? É terça à 1 da tarde e quarta-feira às 3 da tarde, tá? São os novos horários do Análise da Notícia. Até o Toledo mudar. Eu não, né? Eu não mando nada, eu só sugiro. Rodrigo, esse novo teto de gastos é uma palhaçada. Bruno Tavares, chega rápido. Pô, Bruno, deixa a gente falar um pouquinho aqui. A Thaís vai falar por meia hora, pode deixar. Caramba. Vale espera, vale a espera. Vai ter que nos engolir até lá. Eduardo Gomes, a desoneração foi a tentativa de Dilma conseguir o apoio do empresariado e, ao invés disso, eles financiaram sua derrubada. Lembra que não vou pagar o pato? Não pagavam e queriam não pagar imposto. Era o pato amarelo da Fiesp, né? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Qual é a sua síntese, Thales Faria? É o seguinte: MP da desoneração não será devolvida, vírgula, mas alterada, ponto e vírgula, e terá projeto de lei. Tá certo. Então, MP da desoneração não será devolvida, mas alterada e adicionada com projetos de lei, né? Mas tudo bem, eu acho que só com vírgula resolve, ponto e vírgula ali, e cabem. Você contou os caracteres? Eu não contei. Vou te dizer agora. Eu não contei, Senão a Larissa reclama. mas eu acho que tem. Acho que eu tinha contado, É, sim. É tá que bom. aqui Já esqueceu, né, Thalys? Tá bom, no meu computador não estou vendo a contagem de tá caracteres. certo. Estão me corrigindo corretamente aqui. A produção me lembra que até eu, é tanta mudança de horário, Thales, que até eu me confundi. Não é 15 horas. Amanhã é 14h30. Então, marquem na sua agenda, esqueçam que esse imbecil falou aqui, não é 15 horas amanhã, mas 14h30. Obrigado pela correção. Então, ficamos assim e vamos para o segundo bloco, mudando um pouco de assunto, mas não muito, porque a pergunta provocativa que eu mesmo me fiz, Thales, e aí você vai me ajudar,